Abacuque, capítulo 3. Profeta Abacuque, capítulo 3, versículo de número 19. Antes da leitura, por gentileza, feche os teus olhos, curve a sua cabeça. Jesus, nós te agradecemos porque temos o prazer de mais uma vez lermos a sua palavra. Temos o prazer de mais uma vez ter expectativas em relação ao que o Senhor vai falar conosco. Temos o prazer de mais uma vez sermos orientados pelo Senhor. Pedimos que a tua palavra fale aos nossos corações e nos oriente em toda a verdade. Te pedimos assim, Pai, em nome de Jesus. Amém. Eu quero ler o versículo, capítulo 3, versículo 19. E aí nós vamos ler outros textos aqui de Abacuque, porque é uma reflexão interessante. Abacuque 3,19 diz assim: o Senhor, o soberano, é a minha força. Ele faz os meus pés como os do cervo, faz-me andar em lugares altos. Para o mestre de música, para os meus instrumentos de cordas. O Senhor, o soberano, é a minha força, e Ele faz os meus pés como os da corça, me faz andar em lugares altos. Para o mestre de música, para os meus instrumentos de cordas. Irmãos e irmãs, eu senti uma certa admiração quando eu li Abacuque pela primeira vez. O que me causou admiração foi a forma como o profeta começa o seu livro. Eu fiquei admirado da coragem dele. E percebi que esse livro é o único escrito profético dos 17 que nós temos na nossa Bíblia. Ele é o único livro em que o autor começa gritando com Deus. Isso já começa com um certo choque. Imagine num culto de oração, o irmão que está do seu lado orar desse jeito: Senhor, até quando gritarei em alta voz e tu não me ouvirás? É estranho de se perceber uma oração com esse início. E por isso que me chama muito a atenção a oração do profeta Abacuque, o livro do profeta Abacuque. Porque Abacuque começa nos ensinando que diálogo com Deus tem que partir da sinceridade. Todas as vezes quando nos voltarmos ao Senhor, o coração contrito e quebrantado não pode faltar. Porque eu já percebi, eu tenho um mau hábito e às vezes me policio para não fazer, de gostar de ouvir as pessoas orando. E eu já percebi que em algumas vezes as pessoas oram e falam palavras que aquilo para mim não faz sentido, e eu nem sei se aquelas palavras existem. Eu fico pensando, nossa, mas que capacidade que essa pessoa tem de deixar um negócio tão complicado e complexo. A oração a Deus como algo sincero nos ensina a expressar ao Senhor a mais sincera das nossas frustrações e convicções. E o que Abacuque está fazendo aqui não é ofendendo a Deus. O que Abacuque está fazendo aqui é levando a Deus aquilo que lhe tira o sono, aquilo que lhe tira a paz, aquilo que lhe tira o descanso. Eu já percebi que nós temos o mau hábito de não dizer a Deus aquilo que nos tira o sono. Suponhamos que você está com dor na perna. E aí você diz assim: ah, Deus, eu te dou graças por essa dor na minha perna. E o seu coração está dizendo: se eu pudesse, eu arrancava essa perna fora. Não estou aguentando de dor. Então às vezes a nossa boca fala uma coisa e o nosso coração pensa outra. Abacuque fala sobre essa sinceridade de dizer: Deus, está doendo, mas eu creio que o Senhor é a cura. Está doendo, mas eu creio que o Senhor é a resposta. É assim que Abacuque nos ensina a voltar ao Senhor. Nos voltarmos a Ele com essa expectativa de que o nosso problema não é maior do que o nosso Deus.
E após apresentar a Deus aquilo que lhe aflige o coração, e veja que Abacuque diz no capítulo 1, que o que lhe aflige o coração é a forma como as pessoas estão sendo tratadas, como o pobre está sendo tratado. Quando ele diz ao Senhor aquilo que lhe aflige o coração, Deus dá uma resposta a Abacuque dizendo que Deus enviará uma nação que vai levar Judá cativo. O que eu achei engraçado aqui é porque depois de Abacuque ouvir a resposta do Senhor, ele não aceita. Eu fiquei imaginando, nossa, mas esse cara, ele é ousado. Porque Deus diz para ele o que vai fazer, ele diz: ah, Deus, eu não concordo. Eu não concordo em o Senhor usar uma nação mais pecadora do que nós. Eu não concordo nos meios como o Senhor vai trabalhar. Você já percebeu como a gente gosta de dizer para Deus não concordo? Como nós temos o hábito de dizer para o Senhor o que Ele deve e o que não deve fazer? A gente vai orar, pega ali a listinha das 10 mais e diz: Jesus, ó, aqui estão as 10 coisas que o Senhor tem que fazer para a minha vida ser um sucesso. Se o Senhor fizer essas 10, eu serei um sucesso e tudo vai dar certo. Nós acreditamos que as coisas se resumem a isso, ao que vai acontecer, que nós acreditamos que seja fundamental. Quando Deus responde a Abacuque, não aceita o método de Deus, Abacuque vai fazer algo muito lindo. Capítulo 2, versículo 1. Ele diz assim: ficarei no meu posto de sentinela e tomarei posição sobre a muralha. Aguardarei para ver o que o Senhor me dirá e que resposta terei à minha queixa. Não existe ninguém como Abacuque para nos ensinar acerca de sinceridade com Deus. Porque depois de dizer que não concorda com os métodos de Deus, ele diz assim: ficarei em silêncio para ouvir o que o Senhor tem a me dizer. E perceba que o silêncio não é uma opção nas nossas orações. O silêncio não é uma opção em nossas orações. A gente não ora ficando em silêncio. Chega com as 10 mais do dia e diz assim: Jesus, aqui estão as 10 do dia. Eu vou citando para o Senhor vai anotando aí. E no final a gente diz o quê? Seja feita a sua vontade, amém. Acabou. Você não disse a Deus o que lhe afligia, você não conversou com Ele, você não orou a Ele. Por que você não fica em silêncio esperando uma resposta? Às vezes a gente torna a oração um negócio estranho, porque a gente acha que a oração é a forma de dialogar com Deus. Mas não fique em silêncio esperando a resposta. Quantas vezes você já, depois de terminar o seu monólogo com Deus, disse: Deus, agora estarei em silêncio? O silêncio não é apenas ficar calado. Porque você percebe que se nós ficarmos em silêncio aqui, muitos de nós ainda conseguirão ouvir vozes dentro da sua cabeça dizendo coisas sobre o que você deveria ter feito, os problemas que você teria que resolver. Então o silêncio externo é fácil de alcançar. Agora o silêncio interno é que é o problema. Porque você pode ficar em silêncio num lugar onde ninguém está falando, e ainda assim o teu coração pode estar desesperado. Teu coração pode estar aflito, pode estar em ritmia. O que Abacuque está dizendo é: Senhor, eu me colocarei para ouvir o que o Senhor tem a me dizer. Eu vou dizer para esse meu coração inquieto: aquieta-te, espera no Senhor. Você já não orou a Ele, por que você não confia? Então nós temos a atitude de pagão, de achar que essa repetição, essa reza, talvez a gente consiga convencer Deus. Aí as pessoas ficam ali rezando, repetindo e repetindo e repetindo. Deus está dizendo: coloque-se em silêncio. Coloque-se em silêncio e você vai ouvir uma resposta. Porque todas as vezes quando nós nos colocamos em silêncio, o que ouvimos na oração é uma resposta do Senhor, da mais diversa possível maneira. Mas a resposta do Senhor a Abacuque é surpreendente. Porque o Senhor diz a Abacuque no versículo de número 4:
Escreva: o ímpio está envaidecido, seus desejos não são bons, mas o justo viverá pela sua fidelidade. Eu achei essa resposta de Deus extraordinária, gente. E eu entendi ela de uma forma bem contemporânea. Eu entendi ela da seguinte forma, da seguinte maneira: mesmo que você não veja e não entenda as formas como Deus trabalha, você tem que ter convicções de que Ele está trabalhando. E o justo vive sobre essa perspectiva: Deus está trabalhando. As coisas que cooperam para o bem daqueles que amam a Deus só acontecem porque Deus está trabalhando. Então, se nós olhamos qualquer situação, não entendemos e nem conseguimos ver o que nós chamamos de luz no fim do túnel, uma esperança tem que haver em nosso coração: Deus está trabalhando. Eu me manterei fiel ao Senhor, porque eu sei que Ele está trabalhando. Essa é uma perspectiva que invade o nosso ser. Aquieta-te, coração, fique em silêncio. Deus vai responder e a resposta dele vai ser: eu estou trabalhando. O universo não está no caos, não está jogado à deriva. A sua vida não está à deriva. Você sabia disso, que a sua vida não está à deriva? Você consegue imaginar hoje um Deus que te ama, que se importa com você? Isso é uma ideia próxima de nós e que reflete muito bem os sentimentos de Deus em relação a nós. E depois de ouvir uma resposta do Senhor e ouvir Deus falando sobre o pecado das pessoas, aquilo que Deus aborrece, depois que Deus fala com Abacuque, desenvolve com ele uma resposta acerca da sua inquietação durante todo o capítulo 2, no capítulo 3, Abacuque faz algo que ele ainda não fez. Abacuque faz uma oração em forma de cântico. E na sua oração ele diz, verso 2: Senhor, tenho ouvido as suas declarações e me sinto alarmado. É interessante perceber que Abacuque ouviu a resposta de Deus e a preocupação invadiu seu coração. Aquilo não foi uma resposta que ele queria. Ele diz: Senhor, eu escuto o que o Senhor pretende fazer no futuro deste povo e me sinto alarmado. E ele continua dizendo: realiza de novo em nossa época as mesmas obras, faze-as conhecidas em nosso tempo. Em tua ira, lembra-te da misericórdia. Ah, gente, se tem uma coisa que causa esperança em nosso coração, se tem uma coisa que causa esperança em nosso coração, é ver a mão do Senhor. E Abacuque diz: Senhor, faz de novo em nossos tempos as mesmas obras que o Senhor já fez. Quando o Senhor estiver irado, lembra-te da misericórdia. Perceba que pessoas frustradas com Deus, tudo que elas pedem é isso. Eu já me deparei com pessoas que disseram assim: Jesus, hoje eu vou à igreja pela última vez. Se o Senhor não fizer nada, eu vou desistir desse negócio. Jesus, hoje pela última vez eu vou orar. Se o Senhor não fizer o milagre, eu vou desistir desse negócio de oração. Eu vou abandonar a minha fé. São pessoas que estão dizendo: Senhor, o que eu preciso fazer para o Senhor fazer mais uma vez? O que eu preciso fazer para o Senhor fazer mais uma vez? E Abacuque está dizendo: Senhor, quando nós estivermos neste momento ruim, lembra a nós o que o Senhor fez, fazendo de novo. Você consegue imaginar um Deus que interfere em nossas vidas? Um Deus que dos céus interfere em nossas vidas? Um Deus que está presente, interferindo no nosso dia? Essa presença soberana que nos dá a confiança de continuar mesmo quando os dias são maus. Porque no dia mau, se nós temos Deus, nós temos tudo.
Temos refúgio, temos fortaleza, socorro bem presente na angústia, pelo que não temeremos. Se temos Deus, temos tudo. E o que Abacuque está dizendo é isso. O refúgio do nosso sofrimento é Deus estar conosco. O refúgio do seu sofrimento, hoje, meu irmão e minha irmã, é Deus estar com você. Diante da dificuldade, da perspectiva difícil do que pode acontecer, você tem que, como Abacuque, orar dizendo: Senhor, faz de novo nos meus dias o que o Senhor já tem feito por muitos cristãos durante muitos tempos. Eu acredito que o Senhor está presente, interferindo em nossas vidas, e na minha vida eu peço que o Senhor interfira. Interfira com o seu poder, com o seu amor, com a sua graça, com a sua benevolência. Interfira, Senhor, ao meu favor. Esse Deus presente nos dá confiança. E essa confiança, ela vai ser expressa num cântico que se tornou popular. O cântico que se tornou popular começa no versículo 17. Ele diz assim: mesmo não florescendo a figueira, e não havendo uvas nas videiras, mesmo falhando a safra de azeitonas, não havendo produção de alimento nas lavouras, nem ovelhas no curral, nem bois nos estábulos, ainda assim exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. Isso aqui é uma situação de contentamento que só Deus pode nos dar. Uma situação em que o que nos circuncida, aquilo que nos cerca, não afeta o nosso emocional. Você consegue imaginar-se feliz faltando a comida, faltando carne? Você consegue exultar ao Senhor diante de tais problemas? É isso que o Abacuque está dizendo. O que Deus faz em nós nos possibilita estar além das circunstâncias. O contentamento nosso é estar em Deus. Quem está com Deus, minha gente, não existem situações externas que tiram o seu vigor e a sua força. É por isso que a gente percebe cristãos fiéis ao Senhor, que passam por provas diárias, e eles estão sempre alegres e sorrindo. Até parece que tem duas máscaras. A gente chega na igreja, o irmão está sempre sorrindo, sempre alegre. Aí a gente vai na casa do irmão, ele está naquela situação que ninguém gostaria de estar. Está na fartura. Está fartando tudo. Está fartando arroz, está fartando carne, está fartando dinheiro. E aí, diante disso, a gente pergunta: como é que esse irmão consegue se manter alegre? Irmão, qual é o segredo da sua felicidade? Não é um segredo. O que me faz estar feliz é Deus. É que diante disso tudo eu consigo exultar ao Senhor. Eu consigo me alegrar com Deus da minha salvação. Agora, o texto que nós lemos no versículo 19 vai nos ensinar o que nos possibilita passar pelo sofrimento exultando ao Senhor. O que nos possibilita passar pelo sofrimento glorificando Deus. O que nos possibilita passar pelo sofrimento felizes. E como é que se faz isso? Eu repito o versículo 19. O Senhor, o soberano, é a minha força. Ele faz os meus pés como os da coça. De onde vem a força que você precisa para continuar lutando? De onde vem a força que você precisa para continuar sendo cristão? De onde vem a força que você precisa para levantar de manhã e enfrentar mais um dia de trabalho? A sua força, se as suas forças, elas são renovadas por uma noite de sono, você vai se cansar tão rápido que não pode nem imaginar. Porque o sono não restaura o homem.
se as suas forças são renovadas assistindo um filme, você vai ver que as suas forças vão se acabar antes do que elas deveriam ir embora. As nossas forças, elas precisam ser renovadas. E o que renova a nossa força é Deus. O Senhor, o soberano, é a minha força. Você lembra do texto de Isaías? Os jovens se cansarão e de fadigados cairão, mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. É exatamente essa questão aqui. De onde vem a força que nós precisamos? Vem de Deus. Vem de Deus. Então nós estamos falando de uma relação com Deus que vai além do templo. Uma relação com Deus que vai além das liturgias. É uma relação com Deus que vai para a vida. Porque de manhã, antes de sair para trabalhar, você precisa ser renovado. As suas forças precisam ser renovadas. À noite, quando você for dormir, você precisa ser renovado. As suas forças precisam ser renovadas. E você precisa dizer em todos estes momentos: Senhor soberano, seja a minha força. Fortalece os meus ombros. Deus me encoraja, me dá força. E nesse aspecto, o Abacuque vai dizer: Deus, faz os meus pés como os da coça. Faz com que a minha confiança no pisar seja segura. Essa comparação do seu pedido a Deus se faz pelo seguinte fato: quando a corça está sendo perseguida aí por um predador, ela consegue correr em regiões pedregosas sem perder nem o equilíbrio nem a velocidade. E não sei se você já correu em cima de pedras, mas correr em cima de pedras a gente tem que diminuir a velocidade, porque aumenta o risco de cair. Então a gente diminui a velocidade e aumenta o risco de desequilibrar. O que ele está pedindo a Deus é essa capacidade da corça tem, de correr sobre pedras sem perder a velocidade e o equilíbrio. Senhor, diante dos problemas, faz os meus pés como os da corça. Não deixe que eu perca a velocidade e o equilíbrio. Diante de tudo que passarei, eu sintetizaria o pensamento da seguinte forma: me ensina a andar sobre as pedras. E aqui no caso as pedras são os problemas. Me ensina a andar sobre as pedras é uma confiança do nosso coração de que Deus pode nos dar velocidade e equilíbrio. Porque se tem uma coisa que os problemas tiram de nós é a velocidade e o equilíbrio. Conheço muito obreiro bom, muito crente bom, que diminuiu o seu ritmo pela quantidade de problemas que passa. Perceba casais recém. Eles estão no amor só na hora do noivado. Quando casa, primeiros meses eles pensam em logo separar. Não, vamos cada um para a sua casa, porque é problema demais. É problema demais. Os problemas tiraram a velocidade do nosso amor. Os problemas tiraram o equilíbrio do nosso relacionamento. A pessoa, quando entrega a vida para Jesus, eu entrego a minha vida para o Senhor. Aí primeiros obstáculos que ele enfrenta, as primeiras pedras são as paixões do mundo. E diante das paixões do mundo, alguns pensam: meu Deus, se o Senhor não me fortalecer, eu vou cair, eu vou perder a velocidade, vou perder o equilíbrio. Diante de qualquer problema, a nossa força tem que ser o Senhor. Então você talvez não está conseguindo continuar na mesma velocidade, equilibrando-se diante dos problemas, por causa da fonte da sua força. Talvez a fonte da sua força não seja uma fonte legítima. Você talvez está buscando força em coisas que não nos fortaleçam. Eu quero ver depois de uma noite de sono, eu quero ver depois de beber energéticos, eu quero ver depois de assistir filmes, você ter forças para resolver problemas como a enfermidade. Você ter força para resolver problemas como a morte. Você ter forças para resolver problemas pessoais e individuais. As pessoas estão estafadas e estressadas por conta disso.
Elas dizem: nossa, mas a vida podia ser mais fácil, né? Um dia o irmão fez uma oração e eu fiquei admirado da coragem desse irmão. Ele disse assim: Deus, por que as coisas para mim são mais difíceis do que para os outros? Por que as coisas para mim não podem ser mais fáceis? É estranho. É estranho perceber que quando a renovação da nossa força não vem de Deus, nós estamos sempre desmotivados, desencorajados. E eu já me vi diante de tal situação. O que estou falando para vocês é uma realidade pessoal que eu já experimentei. Buscar forças em mim mesmo, buscar forças em meus amigos, buscar forças em tantas coisas que se mostraram frágeis. Você quer sair daqui hoje com essa capacidade de caminhar sobre as pedras? Diga ao Senhor: Deus, seja a minha força. Deus, eu não sei o que é isso que o Israel está pregando, mas eu quero experimentar isso em minha vida. Eu quero sentir isso em minha vida. Eu quero perceber o Senhor como minha força, como meu estímulo, como aquele que me encoraja. E aí, diante disso tudo, nós passamos por problemas, e os problemas não nos tiram da vida. A gente não consegue desistir por qualquer pequeno problema, porque por maior que seja o problema, nós temos a confiança que o nosso Deus é maior. Então imagine o tamanho do seu problema. É grande. Deixa eu te dizer um salmo aqui, Salmo 34. O salmista no Salmo 34 diz assim: com o Senhor eu enfrento um pelotão, com meu Deus eu salto muralhas. De onde vem forças para fazer isso? De Deus. Deus é a força que nós precisamos. Deus é a força que você vai precisar amanhã cedo quando for trabalhar. Deus é a força que você vai precisar quando for planejar o seu mês ou o seu ano. Deus é a força que você vai precisar para continuar servindo a Ele. Deus é a força que você encontra. E essa palavra que Paulo diz em Colossenses, essa palavra que só aparece uma vez na Bíblia, corroborados, é uma força que vem do alto. Você consegue imaginar isso? Uma força que vem de Deus. Essa é a nossa convicção e esperança. Então veja que nós estamos falando de enfrentar problemas sobre a perspectiva de que Deus é a nossa força. Se você não confiar nisso, você sai daqui com a incredulidade exposta no seu coração, dizendo: ah, que nada, eu vou acordar mais cedo e vou conseguir vencer os problemas. Que nada, eu vou me esforçar um pouquinho mais. Que nada, eu vou estudar mais. Eu vou conseguir por mim mesmo. Muito bom. Talvez até você consiga. Talvez até você consiga acordar mais cedo, trabalhar mais e fazer mais do que você pretende. Mas eu prefiro, além de acordar cedo, trabalhar mais, dizer ao Senhor: fortalece os meus pés, faz os meus pés como os da coça. Você consegue imaginar hoje, você no ritmo que está, estudando, trabalhando, você consegue imaginar hoje Deus fortalecendo os seus pés? Diante dos problemas, você consegue imaginar Deus fortalecendo os seus pés? Faz os seus problemas como um monte de pedras da sua frente. Você consegue imaginar Deus fazendo os seus pés como os da coça? Esta é uma oração que nós vamos fazer esta noite. Essa é uma confiança que nós vamos trazer esta noite. Essa é a convicção que eu quero te falar esta noite. O Senhor, o soberano, será a sua força, e Ele fará os seus pés como os da coça. Fecha os teus olhos.
Coloque-se em pé. Eu quero orar por você. Quero orar pedindo o favor de Deus pela sua vida. Antes de fazer a oração, qual o seu problema? Qual o seu problema? Talvez você seja uma pessoa que acredite que o seu problema não tem como Deus fortalecer os seus pés. Ah, não, o meu problema é porque eu tenho pouco tempo. Não, o meu problema é familiar. Não, o meu problema é financeiro. Qual o seu problema? E se nós formos colocar o problema aqui numa pilha, quantos metros você colocaria para o seu problema? 3 metros? 10 metros? 1 quilômetro? 100 quilômetros? Eu quero te dizer que o Senhor é maior que os seus problemas. Quem se cansa somos nós. Quem pensa em desistir somos nós. A relação de Deus com nós não é assim. Se você então está cansado pensando em desistir, em abandonar um projeto de vida, em abandonar a igreja, sei lá, se você está com algum problema, Deus está interessado em te dar força. Deus está interessado em fortalecer os seus pés. Deus não está apático ao nosso sofrimento, não está indiferente a nós. A proposta dele é exatamente essa noite: fortalecer os nossos pés diante de tudo que enfrentamos. Eu tenho o prazer de ser militar e estar servindo o Exército Brasileiro. E eu me lembro quando eu fui para o curso de formação de cabo. Eu tinha 3 meses de quartel e fui para o curso de formação de cabo. Chegou um dia, a gente corria tanto que eu achei que um dia eu ia parar e as minhas pernas iam continuar sozinha correndo. Aí chegou um dia que eu estava muito cansado. Eu estava destruído, exausto. Eu falei: ah, Jesus, eu acho que eu vou pedir para sair, porque eu não aguento mais não. Estou muito cansado. E aí eu falei: rapaz, eu vou orar. A gente estava correndo, e eu conversando com Deus, e disse: Senhor, fortalece os meus pés. Se o Senhor me der força, eu consigo terminar esse negócio. Eu não aguento mais. Mas se o Senhor me der força, eu fico até o último dia. Se o Senhor me der força, eu vou concluir esse curso. Então depende do Senhor, não depende de mim. A esperança e a convicção que tenho que posso ser fortalecido depende do Senhor, não depende de mim. Porque cansado e desfalecido eu estou, mas o Senhor não está. E o Senhor pode renovar todas as forças que eu preciso para continuar. E graças a Deus eu fui fortalecido. Eu passei dias que eu desconhecia de onde vinha força para eu continuar. Eu falei: Deus, só o Senhor pode fazer isso, porque eu não consigo mais. E terminei e concluí aquele curso. E eu aprendi o que é ser fortalecido por Deus. O Senhor fortalece. Então hoje, diante da perspectiva do futuro, como o Abacuque, talvez você esteja angustiado. Talvez você tenha ficado alarmado diante das suas perspectivas para o futuro. Talvez você está prevendo que as coisas não vão dar tão certo como você imaginava. Diante de tudo isso, o Senhor, o soberano, quer ser a sua força. Porque se esse ano for péssimo para você, ou se esse ano for muito bom para você,
Se esse ano você conquistar todas as suas metas, ou se esse ano você não conquistar nenhuma das suas metas, o Senhor continuará sendo soberano e continuará sendo a nossa força. Deus, aqui estamos nós esta noite, diante do Senhor, diante do soberano, diante do Deus que nós servimos. Uns confiam em carros, outros em cavalos. Nós estamos fazendo menção do seu nome, Pai. Deus, fortalece a nossa força diante de tudo que está acontecendo, diante de tudo que vai acontecer. Fortalece, Senhor, a nossa força. Ó soberano Deus, ó soberano Deus, fortalece a nossa força, Pai. Nós nos voltamos ao Senhor com esta oração, com esta súplica e com este pedido. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus. Abraça por gentileza uma pessoa que está do seu lado. Ore por essa pessoa neste momento. Seja um canal de Deus para a vida dessa pessoa. Abençoe essa pessoa neste momento. Ora por essa pessoa aí. Talvez ela está desencorajada, desestimulada. Talvez você está do lado de uma pessoa que está cansada. Talvez você está do lado de alguém que diz que hoje vai ser o último culto. Talvez você está do lado de alguém que diz que não vai continuar, que vai desistir do casamento, que vai desistir da felicidade, que vai desistir de tudo. Ore por essa pessoa neste momento. Seja um canal de bênção para a vida dessa pessoa agora. Deus está te ouvindo a sua oração. Oh, Espírito Santo de Deus, que a tua bênção, Pai, alcance cada uma dessas vidas, Senhor. Que a tua bênção, Senhor, alcance os nossos corações. Senhor, nós precisamos que o teu Espírito toque em nossos corações esta noite. É nos nossos corações que nós precisamos receber esta palavra esta noite. Porque se essas palavras estiverem grifadas nos nossos corações, na próxima vez que passarmos por problemas, lembraremos que o Senhor, o soberano, é a nossa força. Lembraremos na próxima vez que estivermos com problemas, que temos um refúgio e uma fortaleza, um socorro bem presente na angústia, pelo que não temeremos. Espírito Santo de Deus, coloque isso, Senhor, em nossa mente. Senhor, o Senhor aqui está no meio da sua igreja. Age, Senhor, em nossos corações. Eu te peço isso, Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Senhor, eu te peço isso. Age em nossos corações, age em nossas vidas, age em nós, Senhor. Deus, não nos deixe sair daqui cansados e fadigados. Deus, não nos deixe sair daqui desestimulados esta noite. Senhor, nós suplicamos em nome de Jesus, não nos deixe sair daqui cansados e desestimulados. Não nos deixe, Senhor, sair daqui decepcionados e querendo desistir. Fortalece, Senhor, as nossas forças. Fortalece, Senhor, as nossas forças. Que não vai dar pra prosseguir, mas não pode ser assim. Não tem que ser assim, não. São barreiras, lutas, provações tentando destruir, mas nos atos do Senhor encontro abrigo e proteção. Vou confiar no
teu tempo vem a solução. Sei que posso até chorar, posso até não entender e não ter com quem desabafar, pois estou seguro pela tua mão. Tua vontade é o melhor pra mim. Eu prefiro te agradar, por isso eu digo que vou confiar. Porque agora Deus faz sentido para nós. Se você quer ter sentido para a vida, Deus tem que fazer sentido para você. E como Deus faz sentido para nós, é a forma pela qual Ele derrama o seu amor em nossas vidas. E essa noite Jesus nos falou sobre algumas formas como Ele comprova que nos ama. Você tem que sair daqui agora sobre o seguinte desafio: eu preciso viver a comprovação que Jesus me ama. Por isso eu digo